Olá, eu sou o Marco Fiade e vou falar sobre neuroplasticidade e como nós podemos usar esta coisa a nosso favor. O cérebro humano é uma rede de aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Experiências diferentes criam diferentes conexões dos neurônios que trazem emoções diferentes. E dependendo de como e quais neurônios são estimulados, certas conexões ficam mais fortes e mais eficientes, enquanto outras ficam mais fracas. Isto é neuroplasticidade. Por exemplo, alguém que treina para ser músico cria conexões de neurônios mais fortes que ligam os dois hemisférios do cérebro de forma a se tornar mais criativo do ponto de vista musical. Rüdiger Gann, que se autodenominava um estudante sem esperanças e costumava falhar em testes básicos de matemática, depois de treinar suas habilidades nessa área, se tornou uma famosa calculadora humana, capaz de desempenhar complexos cálculos. Resiliência racional e emocional trabalham da mesma forma. Essas conexões neurais podem ser fortalecidas. Qualquer coisa que você esteja fazendo a qualquer hora, você está modificando fisicamente o seu cérebro para se tornar melhor nisso. Como isso é um mecanismo fundamental do cérebro, estando ciente disso, podemos enriquecer grandemente nossa experiência de vida. Vamos fazer um paralelo dessa viagem pelo nosso cérebro com as viagens que fazemos pelo mundo afora e você vai perceber por que é tão importante alimentarmos os nossos cérebros com novas paisagens, contato com outras atmosferas, conversar com pessoas de outras culturas, ou seja, novas experiências. Reflexões sobre outras formas de vermos o mundo estimula a nossa criatividade. Isso não é achismo. É comprovado cientificamente em estudos de décadas nos laboratórios da Europa e dos Estados Unidos. No final desse vídeo eu vou recomendar 2 livros maravilhosos que descrevem as experiências dos neurocientistas. Mas voltando às nossas viagens pelo mundo afora, você está vendo paisagens de uma viagem que eu fiz de moto em 2015 até o Jalapão, no estado de Tocantins. Com mais de 57 anos de idade, viajando por vários países do mundo, pelo menos 20 países nas Américas, Europa, Ásia, incluindo o Oriente Médio, eu nunca tinha visto paisagens tão exóticas. Você vê cenários com terra, areia, vegetação exuberante e oásis, como em nenhum outro lugar do mundo com tamanha diversidade na mesma região. É realmente impressionante e estimulante. É óbvio que depois de uma experiência desta, eu não voltei o mesmo cara para casa. O meu cérebro criou novas conexões sobre novas sensações de prazer que antes eu desconhecia. Isto enriquece nossa forma de pensar, por mais improvável que isto possa parecer. Pescar um inseto que estava boiando na água e é que nem areia movediça. Eu estava segurando a outra câmera para fotografar. A hora que eu pisei, meu pé afundou e a impressão que a gente tem é que está ficando preso. É muito interessante. É uma sensação de areia movediça mesmo. Mas é um lugar sensacional. Simplesmente espetacular. Mas voltando à nossa viagem pelos nossos cérebros, há não muito tempo atrás, os cientistas acreditavam que os nossos cérebros não se modificavam depois da infância. A maioria dos cientistas acreditava que o cérebro se tornava com as suas conexões e neurônios fixos depois que atingíamos a idade adulta. Os avanços dos estudos da última década apenas mostraram que isso simplesmente não é verdade. O cérebro pode e se modifica através da nossa vida adulta. Ele é adaptável, como o plástico. Por isso, os neurocientistas chamam essa propriedade de neuroplasticidade. Como a neuroplasticidade trabalha? Se você imaginar o seu cérebro como uma linha de conexões de um circuito em grade, existem bilhões de caminhos ou rotas que ascendem cada vez que você pensa, sente ou faz algo. Algumas dessas rotas são bem trafegáveis. São os nossos hábitos, as nossas formas já estabelecidas de pensar, fazer ou sentir. Se nós pensarmos sobre algo diferente, fazermos uma nova tarefa ou sentirmos algo
totalmente desconhecido, nós começamos a seguir uma nova rota. Se nós seguimos essa rota com mais frequência, o nosso cérebro começa a utilizá-la com mais facilidade. Esta nova forma de pensar, agir ou sentir torna-se uma rota mais forte. O caminho antigo começa a ser cada vez menos utilizado e se enfraquece. Este processo de retraçar rotas no seu cérebro, tornando-as mais fortes e as menos utilizadas mais fracas, é que se chama de neuroplasticidade em ação. A boa notícia é que todos nós temos a capacidade de aprender retraçando rotas no nosso cérebro. Se, por exemplo, você abandonou um hábito ruim e começou a pensar de forma diferente sobre um determinado assunto, você criou uma nova rota no seu cérebro. Você experimentou neuroplasticidade em primeira mão. Com a repetição e atenção na direção das mudanças que você quer fazer, você pode retraçar as rotas do seu cérebro. Mas voltando ao nosso paralelo sobre as viagens para estimularmos a nossa criatividade, eu acredito que um dos melhores investimentos que nós podemos fazer em nós mesmos são as viagens para lugares desconhecidos. Não só pelo fato de nós estimularmos os nossos sentidos com novas paisagens, novos cheiros, novos sons que nós ouvimos da natureza, dos pássaros, isso também estimulando novos caminhos nos nossos circuitos, mas também, principalmente, pelo fato de trocarmos informações com pessoas diferentes de outras culturas ou com outras histórias. Em apenas um minuto eu vou mostrar para vocês os livros que nós recomendamos com essas informações e onde você pode buscar mais dados sobre esse assunto. Pessoal, dá uma olhada nessa piscina natural, que é um verdadeiro oásis. Que coisa impressionante. Um lugar mais espetacular. E o interessante é que tem uns peixinhos aqui na água, que eles ficam beliscando a gente, achando que são piranhas. Vão se alimentar da nossa carne. Faz uma certa cócega, mas tem uns que são um pouquinho maiores e chega a dar uma beliscada.